Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes. Hoje, em especial, a psiquiatra e psicoterapeuta Richelle Albrecht. Ela vai falar sobre aspectos psicológicos da pandemia. Tema muito bem-vindo na atualidade. Seja bem-vinda, doutora. Como é que vai? Obrigada, Terezinha. Então, Tema hoje muito palpitante, né? sim, realmente. Deixa eu me organizar aqui para me acostumar com live de Instagram. Tá. Vocês estão Não conseguindo tem me ver problema. bem? Tá bem. Se tiver usando fone de ouvido, ainda melhor. Ah, tá. Não, por enquanto eu vou deixar assim que eu consigo me movimentar. Ficar Senão eu tenho que melhor o ficar áudio. segurando o telefone. Mas o áudio tá bom, né? Perfeito. Maravilha, tá Tá ótimo. certo. Eu lembro que todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Estamos divulgando tudo que estamos fazendo de novo por todas as redes sociais, pelo site, pelo blog. Então, eu peço que fiquem atentos. Na próxima terça-feira, inclusive, estaremos publicando um artigo do Dr. Davi Medina. Ele é promotor de justiça e ex-presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Ele vai abordar o tema A Legítima Defesa da Honra. O artigo vai estar postado no blog e no site na próxima terça-feira, dia 23 de março. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e vou ler rapidamente aqui o seu mini currículo. Certo. Médica pela URGS, psiquiatra pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, psicoterapeuta no Centro de Estudos Luiz Guedes, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professora do curso Psicoterapia de Orientação Analítica na Clínica Horizontes e de Psiquiatria Forense no curso de Psiquiatria no Instituto Abu Chaim. Perita Ed Hoc no TRF4 e TJRS. Isso aí. Doutora Richelle, que tema mais difícil hoje, né? Uhum. Mas vamos abordar com maestria, tenho certeza. Sim. Qual a relação da pandemia com esse trauma coletivo que estamos vivenciando? Pois é. Então, para conversar contigo hoje, eu fiquei pensando até que ponto também a minha experiência como pessoa e também como profissional pode ajudar, sabe? É bem-vindo. Isso, porque eu também vivenciei, como todo mundo, as mesmas coisas e acho que é uma situação geral, assim, que até nós, profissionais da saúde mental, estamos tentando elaborar também para poder atender melhor os nossos pacientes, né? Mas a questão do trauma coletivo que eu tinha te colocado, né, numa conversa anterior nossa, seria no sentido de que todos nós tivemos algum tipo de privação e de perda, né? Outros muito graves, perdas muito graves, e outros nem tanto, mas o que ficou primeiro para todo mundo foi a restrição da nossa liberdade, né? E, inclusive, assim, de a gente poder fazer planos, né? Inclusive, coisas básicas como poder viajar, como poder se divertir no final de semana, coisas muito simples, né? E, inclusive, até de poder planejar-se para um futuro. E perdas no sentido, claro, né? Econômicas. E também perdas na questão, sim, de como planejar o negócio, pensar no futuro, investir, né? Então, todos nós tivemos perdas ao longo desse tempo e além disso, a gente empaticamente vê a morte de outras pessoas. Então, isso tudo junto, eu penso que é um impacto muito grande que a gente ainda está tentando absorver e dar conta. Por isso que eu Claro, penso porque no além da trauma saúde coletivo. física, a gente tem que se deter também ao sofrimento psicológico de muitas pessoas, né? Porque não está fácil. Cresceu muito todos esses problemas psicológicos, a depressão, a angústia, em Uhum. muitas pessoas, né? Ao longo do mundo. E ainda ter que lidar com a questão do luto, né?
Como é exato. que fica essa relação com o luto, doutora? Então, eu penso só, ainda voltando à questão de trauma, Sim, o grande problema é a lida com a incerteza, é. porque a gente realmente não tem como fazer grandes planos. Embora a gente, dependendo da nossa faixa etária, já tenha passado por algumas crises, né, importantes no nosso país, né, a gente sabe que essas crises são cíclicas. Então, que essa situação que a gente está vivendo, ela é temporária. O problema é que a gente não sabe até quando, né? E não existe um É. prenúncio objetivo de uma recuperação, né? Então, por isso que nesse aspecto, a angústia que fica acaba também se tornando traumática para todos nós, né? Mas em relação à questão do luto, quando eu pensei em algum assunto para a gente abordar aqui hoje, eu me lembrei disso, que existem fases do luto. Luto em que sentido? Todo mundo perdeu alguma coisa, ou perdeu alguém, né? Perdeu um ideal, perdeu uma ideia de negócio que não pôde ser implementada, por exemplo, né? Então, todos nós tivemos que lidar, de alguma forma, com restrições dos nossos desejos, das nossas ações. E isso pode gerar reações de luto. Eu estava dando uma estudada para a gente conversar hoje, e assim, existem algumas fases que não são uma depois da outra, mas que podem acontecer todas ao mesmo tempo, e eu vejo tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente nega, às vezes nega a perda, nega a situação, né, ou a gravidade dela. A gente tem raiva, como uma fase de luto também, raiva no sentido de por que comigo, por que foi com a minha mãe, por que isso aconteceu, ou até uma criação de teorias a respeito, né, dessa questão da pandemia também, né? Raiva em relação ao daqui a pouco o governo, né, pessoas que nos governam e que nos dão assim diretrizes de como funcionar, né? E também a barganha. A barganha eu achei muito interessante esse termo e eu acho que isso tem acontecido muito frequentemente. As pessoas tentam encontrar uma saída para tentar solucionar o sofrimento. Às vezes uma saída mágica. E aí eu vejo muito a propagação de notícias falsas, assim, por conta essa forma de tentar dar conta de Fake algo news. vislumbrar uma resolução, entende? E às vezes Claro por que a uma saída situação está mágica. crítica, mas há pessoas que estão tocando terror, né? Sim, E isso faz muito mal para o psicológico, isso é né? um outro ponto. Então, frente também a tudo que a gente vê, né, as informações que a gente recebe, as pessoas também recebem informações muito fantasiosas, às vezes, e que parece que essas informações fantasiosas dão uma saída fácil para o problema. Então, isso que eu chamo de barganha, como fase de luto, assim, que dá uma saída fácil. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive Covid, tá? E eu recebia, além das perguntas de como é que eu estava, meus familiares me perguntando e tal, eu também recebia informações do tipo: água com limão ajuda o vírus a não se espalhar para os pulmões, entende? Então, assim, é uma coisa fantasiosa, que eu ficava irritada, tá? Mas, por outro lado, eu também entendia que era a única coisa que aquela pessoa que estava preocupada comigo podia fazer. Mandar Eu uma sei disso, eu mensagem passei para por mim isso também. de uma Eu passei por informação isso. completamente infundada, mas aquilo, em vez da gente ficar irritado com isso, às vezes pode Era ser uma uma forma de forma carinho, de né? carinho com a gente. Exato. Então, é uma forma de tentar diminuir a gravidade da situação, mas, né, e tentando ser resolutivo, porque isso também acalma a ansiedade, né? Até que se gere uma aceitação da gravidade da situação e uma tentativa de lidar com a realidade, que é bem difícil, porque a gente sabe que é uma situação muito cheia de incertezas, mas também de decisões difíceis em que a gente tem que, de certa forma, gerenciar risco, né? E Então, essa questão que a senhora estava falando sobre o luto, como lidar uhum, com isso, né? Porque
diariamente a gente ouve que se não faleceu alguém da família, um conhecido do conhecido. Pelo menos é Isso. isso que eu estou vivenciando diariamente, né? Sim. Porque é real, é o que está acontecendo. Uhum. Como lidar com isso, doutora? Como que pode ser, como que a gente pode lidar com a situação da pandemia em relação ao luto? Então, tu tá fazendo uma pergunta diretamente relacionada a quem perdeu um ente querido por conta de Covid, né? Alguém mais próximo. Pois é. Nessa situação, eu acho que o trauma é ainda maior, porque além da própria perda, né, a gente não está podendo fazer um velório. Então, as pessoas também que não podem ir, tem uma restrição de quantidade de pessoas nesses locais. Então, é um enterro que não existiu e que dentro, né, da nossa mente, aquela pessoa continua existindo como se fosse uma realidade paralela. Ela não morreu, É uma entende? realidade paralela, A pessoa exatamente. sumiu, entende? Então, isso é traumático também. E, ao mesmo tempo, como a quantidade de pessoas que têm morrido não é pequena, apesar de um alto índice de recuperação, né? Mas como morre muita gente ao mesmo tempo, né? Então isso também dá uma impressão de isolamento muito grande. Mas para quem perdeu, eu penso que realmente o grande problema é a parte, é a brevidade da morte. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. Então isso é muito traumático. Acho que vai depender muito como cada pessoa vai lidar com a perda de um familiar, da forma como ela já lidou com perdas anteriores, tá? Por isso que realmente talvez um acompanhamento psicológico no momento, né, seja interessante também para avaliar como é que a pessoa lida com perdas em geral, porque tem pessoas que se desestruturam emocionalmente, tem outras que têm uma capacidade que a gente chama de resiliência, né, maior, né, que conseguem retomar o funcionamento da sua vida apesar da perda, né? Mas vai de variar de pessoa para pessoa. Se aquela pessoa também já tem algum transtorno psiquiátrico, pode haver uma descompensação, né? E aí uma necessidade de reavaliação do tratamento dela. Então, realmente, eu acho que é muito pior do que em anos anteriores, assim, porque tu não pode acompanhar o processo de adoecimento, né? Exatamente. A Pessoas Daniela se está despedem. citando, Isso. Daniela Tartano colocou aqui, muitas pessoas estão perdendo pessoas por outras causas e também não podem participar de uma despedida. A Exato. Daniela, minha prima de Brasília, que também está aqui participando. Então, Realmente, às é vezes, é isso. possível perder uma pessoa por um outro motivo, e igualmente não Exato. pode participar de um velório, então é algo muito traumático, né? Vou dar um exemplo meu, assim, né? Na semana agora eu perdi uma paciente, né? Uma paciente idosa e uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos. E por várias razões, assim, a gente vai se aproximando da família e a gente é vista com Vai criando confiança. um vínculo. Isso vai se criando um vínculo. Então, eu fiquei e eu tinha visto essa paciente, acredito que na semana anterior, na casa dela. Ela faleceu por complicações clínicas, não tinha nada a ver com a questão psiquiátrica, mas eu fiquei, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Porque eu fiquei dividida, pensando, eu gostaria de ir lá dar um apoio para os, né, pros filhos, né? Mas eu pensava, tá, mas até que ponto também a minha presença ela é necessária no sentido e ela é prejudicial do ponto de vista de saúde pública, né? Eu estou atrapalhando. Então, realmente ficou uma situação bem delicada. E, ao mesmo tempo, uma mensagem não é a mesma coisa que você ir lá. Entende? Então também tem essa questão de luto fica complicada porque a gente não consegue também com quem a gente gosta manifestar toda o nosso sentimento, né? Então realmente eu passei por isso, é uma situação ainda bem que não tive nenhum familiar que perdi assim, mas acredito também o sentimento de solidão dos familiares, né? Porque não podem receber tantas pessoas quanto em outros momentos, né?
Eu passei por uma experiência também semelhante. O pai de uma grande amiga minha que faleceu e eu dei um pulinho no velório. Tem coisas que não tem como deixar de pelo menos olhar a pessoa amiga. O olhar já pode dizer muita coisa, né? Uhum. Bem, mas vamos mudar um pouco de assunto. Falando sobre a ansiedade. Como que a gente pode diferenciar a ansiedade normal do dia a dia com a ansiedade patológica? Como que Sim. é possível enxergar isso dentro desse quadro pandêmico, Isso, óbvio, né? vamos pegar a perspectiva da pandemia, né? Então, tu falou sobre as informações que a gente tem recebido, né? E como que a gente vai interpretar essas informações. Realmente existe uma preocupação de todos nós, e essa preocupação, digamos, ansiedade com a incerteza da nossa situação, né? Ela é normal na medida em que a gente sabe que todos nós estamos interconectados. Então, se a economia não vai bem, nem eu nem você vão estar bem também, né? Por outro lado, quando as coisas que a gente lê causam desconforto ao ponto de a gente ter a nossa funcionalidade prejudicada ou funções básicas do nosso funcionamento corporal prejudicadas, como sono, por exemplo, né? Alimentação, sensações físicas de ansiedade, e realmente já vai para um quadro patológico, né? O Muitas vezes, isolamento às vezes pode gerar um pouco isso, né? Um pouco a com angústia, o certeza. medo, né? O que vai ser o dia de amanhã, a insegurança um pouco, né? Então, como que a pessoa pode discernir essa diferença? Realmente eu penso mais pela parte física, assim, também. E claro que a pessoa tem um parâmetro de comparação dela mesma nesse momento com relação a momentos anteriores da sua vida, né? Geralmente até, assim, uma dificuldade de parar de Com- pensar, porque a pessoa fica ali ruminando uma preocupação específica, né? Se vamos pensar em relação à pandemia, daqui a pouco ver um telejornal tá causando uma angústia naquele momento, por exemplo, né? Mas isso pode ser até normal, mas como eu sempre digo, se houver uma alteração na funcionalidade, se ela se pega ao longo do seu dia a dia, ruminando sobre isso, tendo uma ideia de ruína do mundo e sofrendo fisicamente, realmente já existe algo patológico de se desenvolvendo, né? Então, acho que a diferença é essa. Você com você mesmo se comparando em relação a momentos anteriores. Em Não momentos funcionava do anteriores. mesmo jeito, agora estou pior, né? Em quem já tem um jeito mais ansioso, ficar mais preocupado, Mas, né? Com higiene, com a contaminação. Então, às vezes, extrapolando um pouco o que seria o adequado, né? Para um momento como esse. a questão da limpeza, higiene de tudo, claro que cada um acaba ficando um pouco mais neurótico do que Claro. antes, né? Para manter tudo, sanear tudo, fazer a higiene de tudo. Não é Sim. fácil, é uma nova realidade para todo mundo, né? Tem, Enfim, tem pessoas que já têm um jeito mais ansioso de ser, né? Já claro. são Uhum. preocupadas, elas se reconhecem assim, como preocupadas em excesso. Mas o que acontece, o que eu tenho visto nos atendimentos, e ano passado eu tive muitos atendimentos por conta, assim, a pessoa estava bem, passou a ter pequenos momentos de crise. Não era nem uma crise de pânico, mas momentos de crise em que se sentia com um pouquinho de falta de ar, desanimada para as coisas, né, do seu dia a dia, com medo, sensação de medo, né? E aí vinha também umas ideias fantasiosas junto sobre contaminação. E pessoas com bom nível, né, educacional, isso não tem a ver, né, com fantasias do tipo que não poderia abrir a janela do carro enquanto estava dirigindo, nem ligar o ar-condicionado, abrir as janelas da casa, como se o vírus fosse uma nuvem tóxica, assim, que viesse e entrasse por tudo, né? Como se o vírus não morresse
por conta da radiação solar e tudo mais, né? Então, essas fantasias têm muito a ver também com o funcionamento psicológico da pessoa, mas percebe a gravidade que aquilo vai tomando dentro dela, né? Então, isso também a gente avalia, né? Como que a pessoa encara, porque é uma coisa completamente nova, né? A Claro, gente claro. nunca imaginou que a gente ia ficar em casa por conta de uma epidemia e a gente Não, sempre via é. isso nos filmes ou né, nos filmes mais assim de uma temática apocalíptica, né? E isso acaba se tornando uma ideia Parece que que a gente pode está querendo que o filme termine logo, né? Meu Ex Deus do céu, exatamente. realmente. Mas, enfim, vai passar. Que vai passar, a gente sabe, né? De alguma forma, acho que não seremos mais os mesmos. Teremos uma questão aí de higiene, né? De cuidado muito maior do que antes, eu acho que todos. Mas isso vai acabar passando. Doutora Richelle, acho importante a gente saber um pouco sobre essas conexões familiares. Como é que Uhum. estão ficando as famílias com excesso? Aproxima mais ou distancia mais? Existe algum desgaste nas relações familiares? Porque E- não tem jeito, né? Sim, Tem que se ficar em família, é, né? né? Realmente, a gente precisa ficar mais restrito à casa mesmo. Então, eu vejo várias coisas acontecendo juntas, assim. O isolamento por si só, no sentido da gente passar, né, diuturnamente dentro de casa para algumas pessoas, porque tem o home office também, né? Então, acaba se rompendo pequenas coisas do dia a dia que antes a gente tinha, que eram os respiros, né? De ir para sair de casa para o trabalho, voltar, fazer um happy hour, que fosse, né? Momentos assim de desconexão e uma reconexão em outro enquadramento, digamos assim, né? Chegar em casa é outro clima que a gente tem. Isso não tem mais. Então, acaba sendo até algo que pode ser adoecedor, assim. E também o isolamento acaba gerando uma introspecção maior, né? Então, o que eu tenho visto também são pessoas que repensam sua vida por conta de que elas estão mais voltadas para si e tem menos estímulo externo, menos coisas para lidar, porque o ambiente de casa é o ambiente que já é familiar. Então, ela fica podendo olhar para si. E isso acaba gerando reflexões muito importantes e às vezes que causam ansiedade, né? Claro. Eu quero E destacar aqui a presença da doutora Sulamita Santos Cabral, desculpa lhe interromper, da doutora Delma Ibias, doutor Ártico Biolo, Cristiane Neri, a doutora Marisa e o doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, a doutora Roberta Schaum e tantos outros advogados aqui, e, enfim, que estão lhe prestigiando. A doutora Angélica legal. Paiva, que também é psicóloga, que está aqui também lhe prestigiando. Desculpa lhe interromper. Não, imagina. Mas obrigada pela presença de todos. Gente, mas sobre a questão do relacionamento familiar, né, que tu tinha questionado. Realmente, a gente está sendo obrigado, então, a ter um estreitamento de convivência, né, em que antes alguém ficava em casa o dia inteiro sozinho, agora ficam todos juntos e todo mundo tendo que, digamos assim, lidar com a ansiedade de cada um, né? A criança que está ali não podendo sair para a rua, não podendo brincar e está demandando mais os pais, então, por conta disso, e a mãe também tendo que ver com as demandas da casa, as demandas do seu trabalho, o pai também tendo que ver as demandas do seu trabalho e talvez preocupações financeiras que estão. Então, todo mundo ansioso, né? E tendo que dar conta e ser empático e também pensar em como o outro está se sentindo e, ao mesmo tempo, não descarregando a sua angústia nos outros. Eu tenho ouvido muito em relação a isso, né? Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu imagino a angústia, até porque agora, infelizmente, essa nova variante está atingindo mais crianças e adolescentes. Então, é algo muito a se pensar. O que antes era impossível ou bem difícil, na atualidade já não é a mesma coisa, né? E com escolas fechadas, tem como se entender e tem que ter muita imaginação para poder ser, né, pai, mãe
profissional, entender também o emocional, ajudar nas tarefas da escola, brincadeiras. Uhum. É Os um pais, desafio diário, né? os pais estão Eu sendo acho que amadurece desafiados. muito também cada familiar, não é, doutora? Como é que é? Amadurece também cada um, né? Sim, porque de certa forma a gente também é forçado a exercer a nossa capacidade criativa para poder dar conta de situações que são ansiogênicas, né? O filho precisa ser distraído. Como a gente vai fazer isso? Né? A gente vai ter que fazer um papel que antes era também do professor, e a gente tem que dar conta disso e ajudar a criança a conseguir, pelo menos, conquistar algum grau de desenvolvimento dentro de uma limitação. Né? Nós também, por conta da ansiedade e dessa incerteza em relação ao investimento, como que a gente vai dar conta da nossa profissão, né? Podendo investir, mas ao mesmo tempo com as restrições que nós temos. Então eu vejo muitas Exato. pessoas investindo em curso quando conseguem, tá? Não é nem uma questão financeira, mas é uma questão também de capacidade de absorver conteúdos por conta de até um certo cansaço que todo mundo está sentindo. É muito comum as pessoas se queixarem disso, né? Da própria ansiedade também. E essa coisa de ficar muito em casa se mistura muito o que é o momento, a casa vista como um local de descanso e de prazer e também vista como um lugar de trabalho ao mesmo tempo. E essa invasão de um ambiente no outro, isso pode gerar também um desconforto mental que acaba atrapalhando no investimento no estudo, por exemplo, para muitas pessoas, né? Então, isso também, como se reorganizar frente a uma situação e ter ainda uma sensação de crescimento. Bom, nem vamos falar também do fato de que os casais estão mais próximos do que nunca, tendo que lidar com situações familiares ou mesmo No casais dia a sem dia, filhos, tendo que lidar com o seu próprio dia a dia, divisão de tarefas, cuidados com casa e repensando relações que talvez outras coisas no nosso cotidiano ajudavam a mascarar uma crise que já estava existindo, por exemplo. Né? Tinha amigos, exato. tinha o futebol, né? Coisas que podia. E a convivência com o cônjuge era reduzida, então não se desvelava tantos problemas. Né? Mas hoje a gente tem que se dar, né, se dá conta que existe o outro também tem as suas angústias e a gente também tem que, né, reorganizar o nosso dia a dia, dizer o que a gente precisa, se frustrar com o outro, conseguir resolver tudo isso dentro do mesmo ambiente e o casal tendo que dormir depois junto e bem. Tem que ser, porque tem sempre o dia seguinte, né? Claro. Vou E isso, destacar aqui também a presença da advogada Clara Marisa e da procuradora Líbia Suzana da Silva, também lhe prestigiando. Doutora, obrigada. vale a pena também falar dos adolescentes, né? Muitas amigas minhas que têm filhos adolescentes dizem que eles sempre falam: estou perdendo a minha juventude, não posso sair, não posso ver meus amigos, o que vai ser de mim? Estou perdendo. Quer dizer, tem que lidar com essa crise também emocional dos Sim, adolescentes, né? eu, Inclusive dos pré-adolescentes também. exato. Que Eu me conselho dar a uma mãe Pois em é. relação a um adolescente que está vivenciando isso? Antes do conselho, eu vou te dar alguns exemplos de situações assim que eu tenho visto. Os adolescentes, aqueles que estão no final do ensino médio e que estão ali com aula online, se preparando para um vestibular, tá? E que não tinham aula online antes e tem que se reorganizar com todas as distrações da casa e ainda com a expectativa de passar. Aí o vestibular, o Enem já aconteceu, mas o vestibular da URGS sabe-se lá quando vai. Então, o adolescente não sabe por quanto tempo vai ter que continuar estudando. Tem alguns que já, antes da pandemia, entraram na faculdade. E aí, quando estava nessa troca
de amigos, de ambiente, que é uma ruptura também sair do ensino médio e ir para o ensino superior. Quando isso aconteceu, veio a pandemia e aí ele ficou sozinho. Então ele não tem nem mais o contato com os colegas do terceiro ano e nem o contato com os colegas da faculdade. Então fica num vácuo que, a depender do estilo do adolescente, se ele é mais introspectivo, se ele é mais expansivo, fica realmente muito complicado de gerenciar. A gente não sabe como... Às vezes a gente dá conselhos assim, liga para uma amiga tua, né? Fica difícil da gente também resolver uma situação que a gente sabe que tem um limite, não dá para sair, não dá para convidar, não dá... Então tem que realmente partir para a tecnologia. Tem uma sensação de impotência muito grande por parte dos pais, porque é uma necessidade também que eles têm que ficar em casa. Então, eu acredito também que fica complicado a gente criar muitas alternativas. O que eu acho que o conselho assim seria investir no relacionamento familiar mesmo, em novas formas, em maior convivência. E não A deixar doutora o Marineida adolescente tão pergunta... isolado. Uhum. Podemos inferir que é um novo modelo biopsicossocial? Eu acredito que vai ser um tipo de relacionamento que vai se criar, que os relacionamentos virtuais eles vão aumentar em importância na vida das pessoas e eles vão fazer parte da vida das pessoas como se fosse uma vida real. Eu não sei se isso é de conhecimento de todos, assim, mas existe uma situação que já acontecia muito antes da pandemia, chamada web namoro. Não sei se já ouviu falar. Que jovens que namoram à distância pela internet. Então, existe uma super exposição, uma super intimidade por meio eletrônico. Acredito que talvez com tantas restrições, talvez isso seja uma saída para eles, que eu não sei até que ponto é uma saída saudável, tá? Mas, porque a ausência da pessoa é sentida todo o tempo, mas ao mesmo tempo aquela pessoa está presente e tu não pode tocar naquela pessoa. Então, fica muito no virtual, né? Psiquicamente, isso, a gente não sabe o impacto disso, né? Em longo prazo, na formação da vida emocional do adolescente, né? E eu vejo, assim, demonstrações de ciúme, controle, uma necessidade de controle do jovem sobre o outro, né? Porque todos os passos do namorado têm que ser comunicados, têm que ser mostrados em vídeo, foto. Então, isso é um fenômeno que já estava acontecendo e acredito que só vai aumentar. Então, é um modelo biopsicossocial. E, além disso, o maior isolamento do jovem nos jogos eletrônicos também, né? Então, por isso que eu digo que o investimento muito, né? familiar seria a coisa mais importante nas relações familiares e que o jovem seja estimulado a participar da rotina da família sempre, né? Houve um aumento considerável de pessoas e jovens também na busca de atendimento, né, psicológico. Como tem sido isso, doutora? Qual é a maior demanda, por exemplo, na clínica que a senhora trabalha? É mais de adultos, de idosos, adolescentes? Olha, eu não consigo quantificar, mas assim, adultos, jovens e adolescentes, tá? Adolescentes eu nunca atendi tanto quanto em 2020 e 2021, né? Por conta do próprio isolamento, o adolescente em si já tem diversas inseguranças em relação a si mesmo, em relação aos relacionamentos sociais, a forma como ele é visto pelos outros. Ele precisa do retorno dos outros para também constituir essa autoestima, né? E isso ele não tem. E ele precisa olhar para si mesmo com todas as inseguranças que ele tem, né? Então, e o próprio isolamento em si também gera muita ansiedade. E, além disso, os próprios relacionamentos pais e filhos, né? Porque a vida segue apesar da pandemia, né? As pessoas têm desejos e querem e fazem coisas apesar da pandemia. Eles namoram também, querem namorar também, apesar da pandemia. Eles se relacionam entre eles apesar da pandemia, entende? Existe conflito, ainda que no grupo do WhatsApp, mas existe conflito apesar da pandemia, existe sofrimento, entende? A vida segue também.
né? A vida sexual, as dificuldades entre organizar a vida sexual, os questionamentos na vida, na sexualidade do adolescente continuam acontecendo apesar da pandemia, e aí tendo que ter só uma experiência e um contato consigo mesmo sozinho. Então, por isso, eu tive um aumento de atendimentos por ansiedade, a ponto de precisar medicar, de pequenas crises de ansiedade durante o dia. Tá? E crises, assim, ou até o pânico mesmo. Tá? Mas, em geral, quadros de ansiedade. E alguma tristeza, mas sem um motivo evidente. E alguns relacionamentos familiares que já eram difíceis, que ficaram ainda mais difíceis, né? Por conta dessa aproximação excessiva, né? Porque agora, inclusive com todo o comércio fechado, bandeira preta, nem que eles queiram sair, eles não podem. É fechado. É. Mesmo que fiquem indignados com os pais, não tem jeito. Tem que respeitar a bandeira preta. E mesmo com sistemas de cogestão, enfim, muita coisa vai mudar, eu acho, Sim. né? Não tem mais como fazer festas ou se reunir, tem que dar um tempo para passar essa crise, né? Acho que a gente está atravessando o pior momento de toda a pandemia. Talvez a Então, nossa cultura mude também, né? Em relação à forma como a gente se relaciona com as pessoas. A gente não toca mais nas pessoas, né? Até que ponto isso também e vai faz ser uma falta. rotina incorporar, vai fazer falta, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que talvez mantenham esse hábito de um certo distanciamento, podendo mostrar afetividade ainda que distante fisicamente, né? Um estilo mais oriental, talvez, né? Que não tem esse Bem diferente do contato, estilo brasileiro, né? bem A gente diferente do estranha estilo mais muito. latino Bem. nosso, exato. Com certeza, Exatamente. porque eu noto nas pessoas, quando a gente vai em super alguma coisa, você vê no rosto delas o medo, querer fazer suas compras logo e ir embora. Então, é Uhum. difícil existir o bom dia, boa tarde, até porque está todo mundo de máscara, né? Então, essa Uhum. questão da socialização ficou muito distante, né? E claro que todos sentem falta disso também, por óbvio que sim, Exatamente. Sim, né? pessoas que têm uma afetividade mais baseada no toque, né, no contato físico, realmente ficam mais, né, mais saudosas, né, de poder mostrar o carinho, assim. Mas essa coisa também da gente ir no mercado e ficar com medo e tudo mais, é porque a gente tem consciência também de que, bom, objetos podem transmitir Covid, né? Com certeza, Então, com certeza. a gente é o medo de uma coisa que é realidade. É o medo real, É o medo real, é o medo né? real, Que nem a gente estava né? conversando, né, Terezinha? Conversando a nossa É. pauta, né? Daqui a pouco coça o olho, esquece, coça o olho, coça o nariz, é meio rinítico, assim, que nem eu, vai lá e pronto. Não Pegou. cocem os olhos, por favor. Não Não cocem os olhos. pode. Não pode. Não levem a mão aos olhos, ao nariz, né? Não pode. Pegue Uhum. chegar em casa, né? E faça aí o asseio. Tem que ser, Continuem né? limpando, apesar de ser realmente bastante chato, assim, porque É, compensa, né? claro que sim. Mas falando também da sua especialidade, né? Em relação às perícias Hum. previdenciárias, como é que está sendo esta demanda, doutora? Então, vamos lá. Eu tenho uma atividade pericial que é junto com a atividade privada, tá? Então, eu não sou perita exclusivamente, né? O que está acontecendo comigo como perita, né? As varas estão suspendendo as perícias em virtude da bandeira preta, né? Então, eu fazia perícia em consultório e não estou mais podendo fazer. Mas eu acredito que o número de perícias vai aumentar muito por conta de que, primeiro, o INSS estava fechado, as agências do INSS estavam fechadas, as pessoas estavam fazendo seus requerimentos de auxílio-doença por meio do aplicativo do INSS, e a chance de indeferimento dos benefícios é muito maior dessa forma, porque não tem o exame do paciente, né, do periciado, né? Então, e também o desemprego. Isso vai gerar uma busca maior por auxílio-doença. Isso, para mim, é bastante claro, assim.
né? E pela quantidade de perícias que as varas têm que cancelar, em função da questão da bandeira preta também, há um número realmente bastante expressivo, né, dos milhares, né? Então, eu tenho com a minha atividade restrita, estou com a atividade restrita nesse momento, mas acredito que isso vai ter depois um represamento de demanda para o futuro, tá? De reavaliação, inclusive de processos de 2020 para frente, que vão sendo enrolados, assim, levados para frente, porque essas pessoas também ficam num limbo, né? Elas continuam doentes, mas cessa o prazo e elas não voltam porque o médico do trabalho, por exemplo, não as libera para voltar a trabalhar, então elas ficam nesse limbo sem receber e o tempo está passando. Daqui a pouco as agências do INSS fecham de novo ou vão pedindo requerimentos e os requerimentos vão sendo indeferidos até que elas passem por um processo de perícia na justiça. Então, realmente... Eu li hoje, inclusive, que a Covid já é a terceira maior causa de afastamento no trabalho. Então, imagina como é que vai ficar isso. Exatamente. E é uma realidade, né? Sim, é uma realidade que a gente tem que lidar. E não é só a questão do Covid em si, né? São os requerimentos, até eu penso em relação à questão do desemprego, né? E que é uma forma também, a pessoa realmente vai adoecer, ela entende que está no direito de receber o auxílio-doença porque ela paga o INSS, então ela vai requerer esse direito enquanto ela necessitar, né? Então, isso, para mim, em época de pleno emprego, é diferente. E agora nós vamos ter um represamento e uma demanda reprimida imensa, né? Mas a questão da pandemia não... Sabe que nas perícias que eu tenho feito, a questão da pandemia até não tem sido um motivo importante de sofrimento, não. Na verdade, era algo que já existia, que pode ter agravado, tá? Por conta da situação. Mas já existia uma doença psiquiátrica antes, só agravada. Doutora, cumprindo todos os protocolos, quais as condutas que a senhora acha que as pessoas devem seguir para manter uma boa saúde mental? Sim. Cumprindo os protocolos. Cumprindo o protocolo, ou seja, né, que situação, que saia justa que eu fico, porque a gente tem uma restrição de ir e vir, né? Então, como poder tentar manter mais saúde mental, né, dentro de um cenário como esse de restrição? Eu penso que uma saída importante seja vida cultural, vida intelectual, aquisição de novas habilidades, né? A gente poder experimentar, aprender coisas que a gente gostaria e que num passado talvez não tivesse tempo para isso. E a manutenção de rotina, porque a gente não presta atenção, mas a rotina, ela é organizadora da nossa vida mental também, né? Quando a gente tem rotinas de cuidado conosco e com a nossa casa, isso também, ao longo do tempo, nos organiza. Então, horário de sono, né, regular. Mesmo que durma tarde, mas dorme regularmente tarde, acorda regularmente no mesmo horário. As pessoas estão dormindo muito tarde, em função... Elas ficam mais tempo. Elas cansam menos porque elas não estão saindo de casa, então não tem tanto desgaste físico. Exercício físico, todos nós devemos fazer, inclusive para dormir melhor, né? Gastar energia, né? Mas esse autocuidado com a casa, com os detalhes, até com uma questão não só de distração, como visualizar o nosso ambiente organizado, isso dá uma sensação de bem-estar. Dentro do possível, usar essa ferramenta que a gente tem hoje, da tecnologia também, para nos aproximar das pessoas. Eu vejo que, às vezes, as pessoas têm um certo cansaço. O virtual, ele cansa um pouco, sabe? Eu não sei agora, me deu uma trancadinha, Terezinha. Sabe que deu uma trancadinha, mas seu áudio continua ok. Então tá bom. Tô ouvindo bem. Tá certo. Pronto, voltou. Tá bom.
Então, esse contato com os outros, né, tentando manter uma vida fora de casa, né? Então, usar a tecnologia para isso. Mas uma coisa que eu me peguei pensando, e eu também ouvi, né, outras pessoas dizendo, é assim, aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo, eles vão lembrar da gente quando tudo isso passar? Os verdadeiros Olha que amigos vão, interessante. né? Sim, os É, verdadeiros amigos vão, né? Mas percebe como a gente tem a necessidade de é. existir para o outro? A gente A precisa saber que a aceitação do gente outro, existe para o né, outro. também. Oi? É. A aceitação também do outro, né? É que a Exato. autoestima fica meio alterada, né? Fica meio baixa, então Uhum. é a Exato. questão da aceitação também um pouco, né? Sim. Então, essa organização da casa, rotina, limpeza, acho que é uma coisa que pode ser organizadora. A vida cultural, como eu falei, criar algum tipo de hobby pode ser uma coisa interessante, né? Claro. As pessoas já maratonavam séries, já faziam isso antes da pandemia, né? Mas eu acho que tem que ir um pouco além, sabe? Não usar esse momento de isolamento para um crescimento pessoal, dentro do Claro. possível. Porque eu também tenho visto uma onda, assim, de uma certa positividade tóxica, assim, de que a gente só mudando o nosso pensamento, a forma como a gente pensa, a gente vai mudar nossas emoções rapidamente e que a gente vai ficar bem. E não é bem assim. Nem todos os dias a gente está bem para fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? E também, e aí eu entro na tolerância com nossos estados mentais. A gente ser tolerante num dia que a gente não está tão disposto. E não se cobrar tanto. Porque a gente não está vivendo num momento qualquer, né? Depois de um dia que você vê, ou alguém soube que alguém morreu próximo de você, ou notícias como agora que a gente está vivendo, né, de uma superlotação de UTI, empaticamente a gente também tem um sofrimento, né? Então é comum a gente ter, daqui a pouco, no outro dia, acordar um pouco mais indisposto e a gente poder ser benevolente conosco, fazer o que é possível dentro das condições mentais do momento, né? Então, acho que respeitar a nossa emoção, respeitar os nossos sentimentos, né? Claro. A Itamárcia Marçal, uma grande amiga minha do Rio de Janeiro, ela pergunta: a tecnologia é solidária ou solitária? Os dois. A gente pode usar a tecnologia para ajudar outras pessoas e a gente pode usar a tecnologia para se afundar em si mesmo e ficar num ensimesmamento, né? E um isolamento do mundo externo, né? Por isso que quando a gente estava falando do adolescente, como é importante que ele participe da vida familiar, porque a tendência é ele ser sugado para um mundo de, né, fantasia, de rápida resolução dos seus desejos, algo que é irreal, né? A gente não tem tudo num clique, né? Então, por isso que é Nem tudo é num importante, clique, né? nem tudo é num clique. Então, pode ser solitária desse jeito, mas é solidária também. Pelo menos eu tenho visto no Instagram alguns movimentos, estímulos, alguns comércios, algumas formas de trabalho comunitário que a gente pode ajudar, né? Divulgação de causas. Então, acho que ela é solidária nesse sentido de fazer com que a gente reconheça a realidade do outro, que a gente pode fazer alguma coisa a respeito, né? Compartilhar alguma coisa, compartilhar nossa opinião, procurar alguém que a gente não vê há muito tempo, né? Mandar um apoio, um carinho, ainda que virtual, mas é bom a gente saber que a gente é lembrado. Uma Então, palavra de carinho, um bom dia, às vezes, é tão importante, né? então a tecnologia pode ser É, solidária também. Eu vi alguns é. movimentos assim muito interessantes, né, de trabalhos de coletivos assim, para a gente poder apoiar. Então, para mim, é as duas coisas. O IARS permanece bem ativo nas redes sociais. Antes da gente continuar,
Quero dizer que no Instagram estamos com 2.677 seguidores, no Facebook com 3.245 seguidores, no Twitter com 532 e o canal do YouTube com 609 inscritos. Eu quero lembrar que essa live amanhã já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se, cliquem no sininho para receberem as notificações. Eu queria lhe perguntar quais conselhos que a senhora poderia dar para a população. Mas antes aqui, a doutora Sulamita está dizendo que o IARGS está buscando aproximar as pessoas através do uso das plataformas digitais. É verdade, a gente está fazendo um trabalho diferenciado desde o ano passado, com videopalestras, com artigos, com as lives de direito tributário também. Então, estamos seguindo nessa, né, da cultura jurídica. Não é isso, doutora? Sim. Mas, por favor, vamos aos conselhos. Que conselhos poderia se oferecer à população de uma forma geral? Porque se a gente fosse... Eu, como jornalista, lhe digo, se a gente for seguir só a mídia, o que ela diz, estamos ferrados na nossa mente, né? No nosso conforto, sanidade mental e psicológica. O dever da mídia é noticiar, né? Mas, muitas vezes... Mas também noticiar as coisas boas. Então, a gente precisa entender que o enunciado de tudo que a gente lê tem uma intenção, né? Tem uma linha editorial, né, da emissora que precisa ser seguida. Então, o enunciado das notícias eles tem uma intenção de provocar uma determinada reação, né? Então, a gente tem que estar atento que nem tudo que a gente vê, não que seja falso, né? Não, mas que tem uma mas entonação. É a forma de informar. Qual é a entonação que tem, né? Então, talvez um conselho seria assim: busque várias fontes de informação. Não fique restrita a uma só, né? Busque opiniões diferentes e tolerar, inclusive, aqueles que pensam diferente e ver quais são os motivos pelos quais essa pessoa pensa diferente de você. E ver se aqueles motivos fazem sentido, né? Então, realmente, é um exercício intelectual, inclusive, de a gente melhorar o nosso discernimento daquilo que nos é apresentado. Eu acho que um conselho por seria exemplo, isso. Algo que eu procurei hoje na mídia também, o número de recuperados no Brasil é de quase 11 milhões, significa 88% do total de infectados. Então, esta é uma notícia boa, mas eu achei apenas em um local. Sim. Entende? Então, é bom a gente saber. Está horrível o índice de mortes, está apavorante, mas vamos pensar também naqueles que estão se recuperando, 88%. Sabe qual é o meu receio com notícias que enalteçam aspectos mais positivos? Que as pessoas se cuidem menos. Não, elas têm que se cuidar igual. Isso, elas têm que se cuidar igual. Mas eu falo igual. pelo aspecto emocional, né? Sim. É isso que eu digo. Tem que se cuidar, não adianta. Né? Mas a gente está falando de um fenômeno de massa, assim, de que daqui a pouco a vacina, por exemplo, pode ser vista como uma liberação para que você não precise mais usar máscara. Não. Entende? Mas isso todo mundo avisa, a máscara vai ser imprescindível, com ou sem vacina, né? Mas por que é imprescindível. Entende? Então, isso, e por isso que eu digo, a busca o autocuidado, de informações, né? Isso, a busca de informações, inclusive, para um autocuidado. Né? Tá, mas deixa eu só entender o seguinte: como é que funciona a vacina no meu organismo? Eu vou lá pesquisar, entende? Então, não ir só pelo que a gente vê, e buscar por conta própria, e independente de qualquer posicionamento ideológico. Eu acho que isso é importante, porque daqui a pouco, a gente só cresce com isso, né? Aprendendo também argumentos diferentes, pontos de vista diferentes. Então, acho que um conselho seria esse: buscar informação por conta própria. Quanto à questão... assim, avaliando os canais. Higiene, todo mundo vai mudar, vai ser muito mais cuidadoso do que era no passado, né? Foi muito interessante também que eu
eu encontrei um casal de amigos um tempo atrás, né? Todo mundo se cuidando, ar livre, aquela coisa toda. E a criancinha andou ali na bolsa da mãe e apertando o álcool gel. Como as crianças estão aprendendo. E não é só aquele menininho, assim, várias crianças brincando ali bom, já está dentro delas ali o cuidado com a higiene. Então, isso vai mudar também. A gente vai ficar um pouco mais cuidadoso assim com a limpeza das nossas coisas. Nos impedindo até, se tornando mais difícil de pegar outras doenças. Sem dúvida. Outros vírus. Porque vai nos proteger. a gente pega resfriado comum do mesmo jeito que a gente pega a Covid. Exatamente. Exato. Então, vai nos proteger bem mais, né? Outro cuidado com relação à saúde mental, no geral, é aquilo que eu tinha dito, assim, rotina. Investir em rotina. Né? Ao mesmo tempo, também, digo, cultura, né? É apelar para a vida intelectual, porque a gente precisa também ocupar espaços vazios, né? Com alguma coisa, sempre buscar também um crescimento pessoal, né? O humor também, buscar coisas que nos façam rir, que nos deem alegria, acho que é importante. Né? Se você acha que as noticiários estão te oprimindo um pouco, dá um tempinho no noticiário, porque a situação do mundo não vai mudar porque você não está vendo o noticiário durante alguns dias. Né? Então, dá um tempo, volta depois, vai ver outra coisa. Não é uma alienação. A pessoa dar um tempo até talvez aquela angústia que as notícias estão causando arrefecer e você pode tomar contato de novo. Porque isso também, a gente não pode viver no trauma o tempo inteiro. A gente precisa de momentos de escape. Né? Isso é normal. Com assim, certeza. Né? Com certeza. Que mais? Acredito assim que se a gente está numa situação emocionalmente melhor, mais equilibrado, poder tomar contato também com os outros, né? Vendo como é que o outro está, tentando ajudar na medida do possível, a gente podendo pedir ajuda, existem canais, né? Tem plataformas de atendimento solidário para profissionais de saúde mental não, de saúde né, em geral, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, quando necessário, buscas de um tratamento psicológico nesse momento, não necessariamente com o intuito de grandes transformações na personalidade, no caráter, mas às vezes só de uma conversa com uma outra pessoa que não é da família e que a gente tem liberdade para falar tudo que a gente pensa, que a gente está sentindo, sem julgamento. Então, isso também pode ser interessante. Não precisa ter uma demanda de um sofrimento extremo para buscar ajuda. Né? Nem todo mundo que está perto de nós é capacitado, está bem o suficiente para receber as nossas angústias também. A gente precisa também de ajuda de outras pessoas mais qualificadas, né? É verdade, eu concordo. Alguma mensagem final? Mas eu queria agradecer a oportunidade, é o primeiro contato que eu tenho com o IARGS, né? Como perita... Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E todas da Clínica Horizonte, todas as psicólogas, psiquiatras da Clínica Horizonte, sejam sempre muito bem-vindas aqui. Obrigada. Ao perfil do IARGS no Instagram. E está com a palavra. Obrigada. Como perita há 10 anos, né, já de atividade, assim, ininterruptas, assim, realmente, para mim é muito prazeroso ter contato também, né, com os advogados, assim, espero que a gente possa também criar uma relação de cooperação, né, ao longo do tempo, assim. Muito obrigada pelo convite. Seja sempre muito bem-vinda. A próxima live vai acontecer na terça-feira que vem, dia 23 de março, às 20 horas. Vai ser o dia do aniversário da doutora Solamita Santos Cabral, já estou falando aqui, né? E vai ser com o doutor Fabrício Fay, que é presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-RS. Ele vai falar sobre direito à desconexão. E a mediação vai ser feita pela Ana Amélia Praz. Em nome da doutora Solamita Santos Cabral, agradeço pelo prestígio, pelo apoio de todos.
Muito obrigada à senhora novamente e até uma próxima oportunidade. Boa Obrigada, noite a pessoal. todos. Boa noite.